Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Assim está no Salmo 133 de Davi. Muito bonito para nesse momento em que estamos todos unidos pelos laços sublimes do amor de misericórdia de Jesus, unindo os nossos corações para esse banquete evangélico que iríamos realizar nesta manhã, favorecendo para todos nós a presença de Jesus através da inspiração da benfeitora Joana de Ângeles, que sempre nos acompanha, a presença nesta segunda-feira, como sempre, há 25 anos que ele nos prometeu e continua presente às segundas-feiras na Casa de Guará, o professor Eurípides Bassanufo, presente no culto do Evangelho. Hoje nós temos uma lição maravilhosa. Como sempre, todas as lições do Evangelho são lindas, mas a de hoje também nos toca como filhos, que todos nós somos. É o tema, o amor filial, que está aqui no nosso velhinho. Já encomendei um outro para que vocês não fiquem pensando, vou guardar o Natal para dar um livro desse de presente para Ari. Não se preocupe, eu já pedi um outro novo. Esse está desgastado justamente pelo manuseio, praticamente ele dorme na cabeceira de minha cama. É o amor filial. Jesus no Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 129. E ela comenta do nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o capítulo de número 14, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Os itens que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles sugere, os itens 1 e o item 8, portanto está aí o item 1 e o item 8. Só que nós já avisamos várias vezes que nós abordamos outros pontos que julgamos, claro, na nossa inferioridade não podemos, vamos dizer assim, substituir o pensamento da veneranda benfeitora, longe de mim fazer isso, mas julgando, por minha parte, que alguns irmãos precisam ter outros conhecimentos, outros adendos, como eu mesmo preciso, então eu coloco as partes que eu acho interessantes, que acho realmente que podem despertar a curiosidade, fortalecer o nosso ponto de vista sobre o assunto que a veneranda benfeitora está analisando. Ela está comentando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 14. Portanto, o capítulo tem vários itens, ela seleciona 2, mas aí nós abordamos, havendo oportunidade, mais outros itens. Então, nós vamos começar aqui, justamente na parte do item 1, como ela descreve aqui para nós. É o item de número 1. Vamos ver, então, o que é que está escrito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse tema está em Mateus capítulo 19, versículos 18 e 19. Também está em Marcos, no capítulo 10, versículo 19. E está também em Lucas, no capítulo 18, versículo 20. Então é isso que nós vamos fazer, porque o principal que Jesus chama a atenção aqui é honrai vosso pai e a vossa mãe. Mas agora me lembrou de um fato interessante. Quando nós ensinávamos na UESC, nós ocupávamos a cadeira de Direito Civil, e aí, falando sobre a questão de leis, a formação das leis, aquele processo, um aluno levantou e me perguntou, claro, olha, eu me lembrei de Jesus, quando aquele doutor da lei perguntou a Jesus qual era o mandamento maior para colocar Jesus numa situação delicada de constrangimento, julgando Deus. Ele perguntou, professor, por que está escrito na lei, não roubareis? E não furtareis. Eu aí aproveitei a oportunidade, que essas oportunidades eu sempre gostei de alunos desafiadores, espíritas desafiadores, questionadores. Então eu expliquei, olha, prestem bem atenção. No tempo em que Moisés recebeu as tábuas da lei, apenas o verbo roubareis ou roubar aplicava-se a tudo,
modernamente, depois que o direito foi se atualizando, houve essa diferença entre os juristas. Roubar e furtar é subtrair algo de propriedade de outra pessoa. Então, roubar e furtar é subtrair de outra pessoa. Roubar quando você tem ameaça ou violência, e furtar quando você não percebe. Por isso que existem as delegacias de furtos e roubos. Quando a pessoa vai lá e diz para o delegado, ou quer fazer um BO, e diz, meu carro foi roubado. Muito bem, descreva o meliante, o assaltante. Não, eu não vi, eu saí de casa e o carro não estava lá. Então aí não, aí é furto, porque você não viu. Roubar é quando há ameaça ou violência. Então no tempo de Jesus, nem no tempo de Moisés, não tinha essa diferença. E os juristas atualmente já adotaram isso já tem muito tempo, mas serve como uma diferença. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Então vamos agora seguir a nossa carruagem. Honrar. Honrar pai e mãe. O que significa honrar? Eu me lembro porque tem um dicionário muito bom que eu ganhei de presente, o dicionário OAS. Tem muito mais verbetes, mais de 20 mil verbetes do que o Aurélio. E eu gosto muito do dicionário UAS, eu sempre coloco ele e consulto, não é que eu despreze o outro não, o Aurélio, de jeito nenhum, mas o UAS é mais completo. Então honrar no UAS significa exaltar, levar às alturas. Olha isso, Jesus disse, honrar pai e mãe, exaltar pai e mãe, levar às alturas pai e mãe, glorificar, enobrecer, venerar. Que coisa linda quando nós sabemos a definição, o significado de um verbo honrar. Vamos agora aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o item 3, que tem o título aqui que Allan Kardec colocou, piedade filial. Olha o esclarecimento que o nosso ilustre codificador colocou para nós. O termo honrar encerra um dever a mais para com os pais, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com os pais de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. E aí ele continua, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento, honrar pai e mãe. Vamos agora para, novamente, analisar esse assunto, que Allan Kardec é bem claro, ele vai em toda a sua posição colocando as definições e os esclarecimentos. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Quando eu olho isso aqui, eu me lembrei hoje pela manhã que eu recebo o newsletter do Vaticano, traduzido em português, onde o Vaticano colocou que ontem foi aprovado no Congresso Nacional de Portugal a eutanásia. Então, quando as pessoas tiverem pai ou mãe, tiver nessa situação, ou mesmo um parente, Jesus recomendou sempre amar até mesmo os inimigos. Como é que nós temos um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho que está doente, mesmo que seja terminal, mas são minutos que às vezes proporcionam lições maravilhosas ao espírito que precisa passar por aquilo. Mas como eles desconhecem a reencarnação, desconhecem a doutrina espírita, embora lá existam poucos centros, mas existem centros espíritas lá em Portugal, eles aprovam um problema como esse. Realmente é doloroso, aqui o Papa Francisco chamou de descarte do amor envelhecido. Quer dizer, não serve mais para nada, então vamos praticar a eutanásia, vamos assassinar para que ele tenha descanso eterno na visão materialista.
Portanto, esse parágrafo me toca muito quando eu vi essa lição do newsletter do Vaticano, mostrando que no dia 5 houve aprovação da eutanásia. Eu vou repetir: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, não matar. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E aí ele faz uma pergunta nessa parte. Contaram os pais, porventura, suas vigílias, as noites em claro, quando os filhos estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam, comprar um leite, comprar um medicamento, às vezes de noite, de madrugada? Continua. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, uma televisão, um telefone celular. Então, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que os filhos receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a piedade filial grata a Deus. Mas ele continua: ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir ao filho todo o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Meus queridos irmãos, olha o que Allan Kardec colocou aqui, terminando a análise do item 3. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Ninguém tem o direito de praticar a justiça com as suas próprias mãos. Devemos confiar na justiça divina e nos desígnios de Deus. Esse é o nosso processo de respeito ao Pai. Nós vamos agora no livro Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, quando, na página 129, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz: a constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. A programação existe antes de que se realize a constituição da família. O planejamento, a programação já foi feita no plano espiritual. Uma programação que lhe precede a estrutura física e social. E tem mais, que eu sempre me lembro, porque nunca me esqueço, quando eu e Carmélia advogamos 21 anos na vara de família e trabalhamos com aqueles que queriam separar-se, o divórcio, a separação, que nós conseguimos unir mais de 90% dos casos. Quando Joana de Ângeles fala aqui, a veneranda benfeitora, na página 188, lá adiante, quando Jesus junta dois seres, não é por acaso. A lei de causa e efeito está presente. Já houve tentativa de união em outras existências, mas no momento é a oportunidade mais favorável para que essa união se realize e se consolide. Quando nós falávamos isso para os casais paravam, olhavam pelo outro e eu dizia: não joguem essa reencarnação fora, aproveitem, vão diluir esse ódio que existe nos seus corações, permitindo que o amor penetre, ilumine esse campo nebuloso, para que vocês possam enfrentar a vida e criar os filhos que Deus confiou a vocês. Porque a paternidade e a maternidade é uma missão concedida por Deus. E aí ela continua: os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente dos filhos descomprometidos moral e espiritualmente, não. Os pais são pilotis, olha bem, como se fossem colunas da instituição doméstica, sobre os quais pilotis se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. Mesmo quando, olha que
Que observação maravilhosa a veneranda benfeitora nos faz aqui. Mesmo quando, aparentemente, os pais emprestam as moléculas físicas para o renascimento de espíritos, emprestam o espermatozoide ou emprestam o óvulo, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Os filhos, todos nós que somos filhos, repare a observação, os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromisso moral de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Tudo obedece a um planejamento de Deus, meus queridos irmãos. É maravilhoso. Isso não é desarrumação, o plano espiritual é perfeito. Deus é misericordioso e bom, e tudo é traçado para a nossa felicidade. E aí ela esclarece, na página 130, quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam como tutores, esse dever é ainda muito maior dos filhos para com eles, considerando-se que o afeto de que se faz objeto possui um caráter mais grandioso, porque destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. Vocês viram quanta coisa linda? E eu me ofereço até para a nossa irmã Fabíola, que é atual coordenadora da Juventude Espírita Amélia Rodrigues, porque se ela quiser nós faremos um trabalho, não somente nos limitando a esse resumo, mas pelo menos um seminário falando tudo isso para que os jovens compreendam a situação deles dentro da família. Eu já vi jovens dizer assim: Ari, eu não queria minha família, eu nasci errado, eu preferia na família do meu colega, que ela é muito bom, e o pai toca violão, a mãe também, é um negócio assim, então meu pai só quer que eu estude. E eu digo sempre, Deus colocou você na família correta, para que você possa vencer os seus desequilíbrios, os seus defeitos e perseguir o caminho do bem com segurança, seguindo as pegadas de Jesus. E eles param e professor, é assim que acontece? É, meu filho, é assim, você está no lugar certo, Deus não erra. Portanto, quando ela diz aqui na página 131, o mandamento maior preconizado por Jesus, que é o amar, recomenda que o amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas. No grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a tão elevado grau que quaisquer ressentimentos de ocorrências infelizes se façam ultrapassadas. Olha que coisa importante que nós podemos observar aqui. E ela conclui: pela compreensão das dificuldades emocionais que todo filho deve ter, compreender as dificuldades emocionais que os genitores viviam antes de se casarem, as condições financeiras, as condições da família do pai, da família da mãe, em razão da imaturidade moral que os nossos pais tinham quando se casaram, e mesmo as sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando antipatia e mal-estar, que não raro se fazem recíprocos no casamento. Olha aquela página, gravem bem, 188 do Evangelho, aqui do Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Quando Deus junta dois seres, não é por acaso. Já houve tentativas de união em outras existências, mas que agora é o momento mais possível, mais previsto, mais adequado para que a consolidação da união se perpetue através de um casamento equilibrado. A lei de causa e efeito está ali operando, realizando, cumprindo, para que se faça realizar o amor entre os dois. Por isso que os jovens precisam compreender isso. E mais ainda, que ela diz aqui, repare, isso é para os jovens, viu, Fabíola? Para os jovens.
cada espírito renasce no clã, quer dizer, na família, onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, onde deve desenvolver os objetivos superiores da existência. Viram que coisa linda? E mais ainda, seja qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros passados. Ela fala transatos aqui, mas eu vou traduzindo logo por outro sinônimo mais conhecido. Ficaram na escuridão dos erros passados. Olhem, meus irmãos, que coisas tão importantes esses jovens de hoje deveriam estar ouvindo essa palestra. E eu confirmo, minha irmã Jamile, Maiara, que trabalham lá, e os demais irmãos, consultem. Quando acabar essa pandemia, nós estaremos lá fazendo um seminário para que esses jovens abram os olhos e absorvam no coração esses ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles, que são maravilhosos. Olha aqui na página 133. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente interrogou ao grupo aturdido que o queria submeter à sombra coletiva. Foi quando ele estava lá na casa de Pedro, o pescador, fazendo a sua contribuição, fazendo suas lições, quando os irmãos de Jesus, a mãe dele e outros também chegaram alegando que Jesus havia perdido o juízo. Quer dizer, porque estava se dizendo filho de Deus. Claro que depois, olha, Maria Santíssima depois saberia todo o processo maravilhoso do que iria acontecer. Isso tudo nós sabemos, isso tudo já falamos e vamos saber. Mas naquele momento, Deus permitiu que Jesus desse uma lição maravilhosa sobre a família universal. Eu vou repetir. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente, interrogou ao grupo aturdido que o queria submeter à sua sombra coletiva. O grupo queria, vamos dizer assim, pegar Jesus, apreender Jesus para submeter à sombra coletiva deles, achando que Jesus havia perdido o juízo, como está no Evangelho de Mateus. Ele fez a pergunta, com toda calma: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar ao derredor, a todos elegeu como a sua família, pois que, completou, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas dizer que muita gente diz, ele desprezou. Não. Lembrem-se que no momento da cruz, foi o pedido que ele fez a João Evangelista: filho, eis aqui tua mãe. Mulher, eis aqui o teu filho. E muita gente ainda fala, mas ele chamou a mãe de mulher. Leiam a professora Amélia Rodrigues, quando ela explica em um dos seus livros que mulher era um nome de respeito, um nome de consideração. Olha o que ele fez com a mulher adúltera na praça. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Colocou-a na situação de respeito para falar. É isso que nós precisamos ver quando Jesus na cruz disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aqui tua mãe. Então ele considerava muito sim a mãe dele, que se juntou aos apóstolos no dia de Pentecostes. Portanto, é uma falácia quando falam de Jesus nesse aspecto. Ele queria aproveitar a hora para dar uma lição mostrando a universalidade da família. Todos nós somos irmãos, porque oriundos do mesmo Pai. O seu amor, o amor familiar de Jesus, ampliava-se a toda a humanidade, para o qual ele viera, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar que na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Essa é a visão que nós temos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Agora, nós vamos concluindo o nosso trabalho, trazendo aqui uma página
uma mensagem da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu último livro dela, lançado agora, no começo de novembro, Vida Plena, na página 16, quando ela escreve aqui: nada vence o amor, que é a força viva mais atuante do universo. Continue amando, mesmo desamado moralmente. Os anjos guardiães que zelam por ti e pelo destino da humanidade estão vigilantes e ativos ao teu lado. Eles são invisíveis, mas não são inoperantes. Confortam-te nas horas graves, estimulam-te ao prosseguimento das suas tarefas e suas missões e dão-te forças em nome do anjo amigo crucificado que ressuscitou, para que sejas fiel até o fim. Que sejamos fiéis até o fim. Isso é que é importante, o nosso cumprimento da nossa mensagem para Jesus. E nós vamos agora com a sobremesa desta mensagem tão linda que é o amor filial. Nós vamos aqui, contar uma história daqui desse livro, Histórias para o Coração. É de Alice Gray, é livro traduzido, americano. Histórias para o Coração. Aconteceu nos Estados Unidos, numa cidade muito pobre do interior, numa época muito distante. Então ele conta a história dizendo: era uma vez uma professora que no dia de ação de graças nos Estados Unidos da América é um dia muito característico que os religiosos se unem para dar graças a Deus. Só que fazem isso com uma festa. A tradição é colocar um peru na mesa, muito refrigerante, muito doce, uma festa muito grande. Só que aqueles alunos eram paupérrimos, da periferia, a maioria miseráveis. Mas aquela professora era um verdadeiro anjo ali dentro. Então, no dia de ação de graças, lá nos Estados Unidos, a professora pediu aos seus alunos da primeira série que desenhassem alguma coisa no papel pela qual eles se sentissem agradecidos a Deus, fizessem qualquer coisa para mostrar o agradecimento a Deus. Ela não podia imaginar o que aquelas crianças criadas em bairros tão pobres teriam para agradecer. Ela imaginava que não tivesse nada para agradecer, porque muitas vezes eles chegavam na escola com fome. E naquele tempo não tinha nem a merenda escolar, naquela época, e ela dividia o lanche dela com os alunos que estavam, às vezes, passando mal, porque não saíam de casa sem comer nada. Porém, ela sabia que a maioria desenharia o quê? Vão desenhar peru, sobremesas fartas, refrigerantes, alimentos, suco, cachorro-quente, doce de sobremesa. Foi isso que ela imaginou. Mas a professora ficou muito surpresa com o desenho que o pequeno Douglas escreveu. Órfão de mãe, o pai pedreiro, ganhava muito pouco, ele passava a manhã na escola e a tarde na creche. O pai pegava bem de tardezinha. Ele então lhe entregou. E ela parou para olhar. No papel era uma mãozinha desenhada. Ele pegou o lápis assim e contornou a mão, como nós fazemos também, e às vezes meus netos fazem, contorna ali a mão no papel. Então ele entregou esse papelzinho, olhando com aquele olhar sereno para a professora, entregou aquele papel. De quem seria aquela mão? A professora perguntou. A mãe dele já morreu. Toda a classe foi atraída por aquela imagem enigmática. E um disse: deve ser a mão de Deus, professora, que traz alimento e comida para nós. Disse uma das crianças. Outra disse assim: não, é a mão do fazendeiro que cria peru e pode dar um para a gente comer. Depois que todas as crianças retornaram aos seus lugares, a professora curvou-se baixinho sobre a carteira de Douglas e perguntou no ouvido dele. Sabia que podia ser talvez a mãe dele, mas perguntou ao pequeno órfão: Douglas, de quem é essa mão que você desenhou? Ele também respondeu baixinho: professora, é a mão da senhora. A professora, o coração bateu, e a professora lembrou-se naquele momento de que ela costumava conduzir Douglas
pela mão, um menino pobre, raquítico, o mais fraco da sala. Ela conduzia pela mão ao recreio, segurando a mãozinha dele, ora à direita, ora à esquerda. Às vezes a professora ajudava outras crianças também, mas aquele gesto significava muito para Douglas. Talvez seja esse o verdadeiro sentido do dia da ação de graças. O dia de nós sermos gratos a Deus, o dia de demonstrarmos a nossa gratidão. Ser grato não pelas coisas materiais que conquistamos, mas gratos pela oportunidade de sermos úteis aos outros, mesmo que a ajuda pareça insignificante, como daquela professora, apenas ela guiava a criança pela mão, ele colocou ali. Não era a mão da mãe dele, não era a mão da avó dele, era a mão da professora, que era o símbolo maior que naquele dia de ação de graças, ele agradecia a Deus por ter aquela mão perto dele. Por isso, meus queridos irmãos, eu vou ensinar a forma como eu me coloco sempre, pedindo a Deus que me dê as oportunidades dentro das minhas limitações cardiorrespiratórias, para poder erguer os aflitos, consolar os desesperados, enxugar lágrimas. Cada vez me faço pedinte a Deus e a Jesus por essas oportunidades. Eu não quero completar a minha reencarnação de forma ainda imperfeita, vazias. As conquistas, as coisas materiais, os diplomas que eu consegui acumular na minha vida, não têm o devido valor como a minha certidão de casamento, como as certidões dos meus filhos, as certidões dos meus netos, para mim é de um valor muito grande. São espíritos de outras existências que se reencontraram aqui, perto dos nossos corações, unindo-os, cada um com seus defeitos, é claro, cada um trazendo, como a própria veneranda benfeitora disse, as suas deficiências, os seus problemas de outras existências, mas que com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, nós temos a robustez dos ensinamentos necessários para não tropeçarmos. Mesmo assim, se tropeçarmos e cairmos, vamos pegar na mão de Jesus e nos levantar, seguindo a nossa caminhada, fazendo bem em todos os momentos, em todas as horas, porque o exemplo daquela criança foi um exemplo de gratidão, uma mão, demonstrando agradecimento a Deus pelo que a professora fazia àquela criança. Nunca mais ela vai esquecer aquele gesto de amor que aquela professora lhe proporcionou. Façamos isso também com as pessoas necessitadas, lembrando que Jesus falou: todas as vezes que vocês fizerem algo a um desses mais pequeninos, é a mim que eu considero que vocês tenham feito. Portanto, meus queridos irmãos, pensemos em Jesus. Não vamos fugir das nossas responsabilidades. Breve, nós retornaremos pessoalmente, presencialmente, às nossas casas espíritas. Seria tão bom se nós levássemos as nossas mãos calosas, mesmo que os calos sejam invisíveis, mas de levantar as pessoas, os nossos lenços espirituais cheios de lágrimas, de termos enxugado as lágrimas dos outros, as nossas orientações, os nossos conselhos, o nosso ombro marcado, calejado por tantas pessoas colocarem a cabeça aqui num abraço fraterno de estímulo, dizendo de forma silenciosa para o irmão desesperado: lembre-se de Jesus que te ama e eu também te amo. Que Deus os abençoe, que Jesus, na sua infinita misericórdia e com todo o seu poder de amor, de misericórdia, envolva todos vocês que me seguem, para que vocês tenham sempre a alegria de amar e o prazer de servir, evitando quaisquer reclamações de qualquer espécie, fazendo com que de seus lábios saiam sempre palavras de enaltecimento, palavras de glorificação, palavras de gratidão por tudo que temos recebido em nossas existências. Que Jesus nos abençoe e continue iluminando sempre os nossos corações. Deus fique no coração de todos vocês e abundantemente derrame o seu amor em todos os seus lares. Que assim seja. Muita luz nos seus corações. Meus irmãos, vocês não imaginam a felicidade que eu tenho quando me dirijo a vocês para solicitar alguma coisa para os velhinhos. Hoje é dia de pedir.
É a oportunidade que eu estou tendo de pedir e que me traz muita felicidade. Agora, vocês imaginem, se eu pedindo me sinto feliz, imagine aqueles velhos que têm certeza que no último sábado do mês estão recebendo suas feirinhas completas. Portanto, eu mais uma vez rogo a todos vocês, se nesses 40 anos vocês não deixaram nenhuma feira sair daqui incompleta, tenho certeza que esse mês também não sairá. Está faltando muita coisa e aqueles que não tiverem condições de trazer o alimento, podem fazer a doação em espécie na conta do Prozebem. Podem fazer, tem no Banco do Estado e tem no Banco do Brasil. Em qualquer um desses dois, deixar que o dinheirinho que vocês colocarem será transformado em alimento. Portanto, me sinto feliz desde lá e me sinto feliz inclusive por vocês. Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz e saúde.